Tranquilo, tudo bem com o senhor? Como foi a tarde? Graças a Deus foi bem. Eu estou começando a gravar a aula a partir de agora, tá? Então, eu vou começar, pessoal. Hoje é só teoria, não tem cálculo. Eu sei que vocês adoram cálculo, mas hoje não tem. A Pô, gente mano, aí eu fiquei vai. triste. Então, nós vamos comentar a respeito dos tipos de escoamento. Eu vou usar aqui, para a gente falar sobre isso, um PowerPoint que eu fiz. E eu vou colocar à disposição de vocês no final da aula, tá? Deixa eu botar aqui. Peraí. Vai, filho. Foi. Professor, Diga. eu queria só avisá-lo que eu fiz um e-mail com o nome do e-mail assim, para todos os professores até, né, que é das outras matérias também. Está escrito assim, alunos 2QB. Aí tem a sua, que é do Ronieri, porque ele não está conseguindo enviar os e-mails. Aí eu pedi para ele me mandar as fotos e eu enviar. Aí para eu Sim. não enviar do meu e-mail, para não aparecer meu nome várias vezes, aí eu fiz esse e-mail enviando as matérias dele. Aí falei para ele que sempre que ele precisar, ele não conseguir fazer, não conseguir enviar o que ele fizer, que ele tira a Sim. foto e me manda que eu envio para ele, Não, tá tá bom? ótimo, Simone. Eu vou pedir um favor para você. No assunto do e-mail que for enviar, coloca o nome dele, a disciplina e o Isso, foi isso número. que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Coloquei o nome, o número, o professor e a disciplina, assim, com as letras bastão bem grandes. Sim, sim. É só colocando isso no assunto, eu já sei de quem é a atividade. E pede para Não, então ele tá bom. colocar em todas as folhas dele o nome dele. Não, tudo bem. Ele Né? colocou, as fotos que eu mandei, que ele me encaminhou, todas estavam com o nome dele. Isso, porque tem alguns aí, né, que o cara chama o João, manda pelo e-mail da Maria, não coloca nome. Daí eu respondo, ô Maria, você fez errado, não é Maria, é João. Aí fica difícil. Aí fica complicado. Mas aí a gente vai estamos nos acertando, né? Alguns alunos que fazem isso, né, já estão colocando nome direitinho, já sei de quem se trata. Importante é a gente estar se acertando, né? E pedindo a Deus que isso passe logo. Vamos começar então? A aula de hoje vou falar sobre escoamento de fluidos. O escoamento de fluidos nada mais é do que o próprio transporte dele, né? Digamos que na empresa lá você tem produção de um reagente líquido e ele tem que ser transportado até um tanque de armazenamento. Esse tanque fica a 50 metros de distância. Esse deslocamento do líquido ele vai por tubulação, né? Geralmente ele tem que vencer alguma dificuldade que a gente vai aprender mais à frente, que o nome dessa dificuldade que existe, né? Uma subida, uma curva no caminho, né? Chama-se perda de carga. Mais à frente nós vamos aprender sobre isso, mas hoje a ideia é só falar de como que acontece o escoamento do fluido. Aqui tem algumas fotos, né, de equipamentos. O fluido ele passa por dentro do equipamento, ele vai fazendo caminhos, né? Esse caminho que o fluido faz, né, eles têm nome e a gente vai aprender um pouquinho disso hoje. Por que nós temos que aprender o caminho do fluido, né? Por onde que ele passa, como é que tipo de curvinha que ele faz. Porque eu entendendo como ele se comporta, eu vou saber também como o equipamento funciona. Porque o equipamento ele é projetado de acordo com a propriedade do fluido. Para um fluido que tem pouca resistência, eu uso o equipamento. Para um fluido que tem mais resistência, eu tenho que usar um equipamento, né, diferente. E isso aí vai trazer uma melhor compreensão quando a gente for aprender sobre eles no futuro. Tá ok? Eu vou seguindo os slides. Se alguém tiver dúvida, por favor, se manifeste. Vamos lá, próximo. Para facilitar os nossos estudos, né, a gente vai considerar que os fluidos sejam ideais. O que é um fluido ideal? É um fluido
que não tem viscosidade, ou seja, a viscosidade dele é nula. Isso significa que as moléculas, né, as partículas desse fluido, eles conseguem ser movimentados sem nenhum tipo de resistência, que eles conseguem, né, deslizar uma partícula por cima da outra sem nenhuma dificuldade. Aí tem o desenho mostrando, né, o exemplo de um fluido ideal em azul e um fluido viscoso em amarelo. O fluido ideal, se eu tiver os vasos comunicantes em cima do fluido, vocês observam que a linha é igual para todos. Se fosse na hidrostática, líquido parado, isso aí é normal, né? Que o líquido se acomoda e forma o mesmo nível em vasos comunicantes. Mas com líquido em movimento, né, a tendência é no primeiro recipiente ele atingir um valor mais alto, porque ele vem com mais força, com mais velocidade. Com o passar do tempo, ele vai se desgastando e perdendo a força. Aí, se eu tiver vários tubinhos com a mesma altura, eu vou ter níveis diferentes de fluido. Esses níveis diferentes trazem uma ideia também de pressão do fluido. A pressão é maior, né? A energia que ele tem é maior no início do que no final. Isso acontece com fluidos reais, né? Mas nós vamos trabalhar considerando que o fluido não tem nenhum problema, não tem nenhuma resistência, que ele vai passar pela tubulação sem nenhuma dificuldade. Aí eu só consegui essa gravura aí em espanhol, né? Embaixo vem explicando mais ou menos que fluido é toda substância no sólido que tem a capacidade de fluir. Eu não abro muito bem espanhol, mas vem explicando o que é fluidos, né? E como ele funciona sendo um fluido ideal. Beleza? Então, essa é uma das perguntas da atividade, depois vocês coloquem lá. O próximo conceito que nós precisamos entender é que o fluido ideal ele é incompressível. O que significa dizer que um fluido é incompressível? Incompressível é o contrário de compressível. Compressível é a capacidade que o fluido tem de diminuir o volume quando ele recebe uma força de fora. Quem diminui volume quando é pressionado é gás. Então, se eu apertar um gás, ele consegue diminuir o volume. Líquido, não. Geralmente, líquido é fluido incompressível. E nós vamos trabalhar, na maioria das vezes, com líquidos. Quando vocês chegarem na faculdade, haverá cálculos, né, que consideram gás como fluido ideal. Mas aí eu preciso aplicar nele uma taxa de compressibilidade, que é um valor, lá, um fator, um número variando de 0 a 1. No nosso caso, a gente não vai trabalhar com esse fator de compressibilidade, porque os nossos fluidos serão todos considerados ideais, tá? Aí vem a classificação do escoamento, né? A classificação do escoamento, de acordo com o tempo, ele pode ser permanente, também conhecido como escoamento estacionário, ou não permanente, também conhecido como escoamento transiente. E isso vai acontecer de acordo com o passar do tempo. Então, vamos escolher lá tubulação, um ponto de tubulação. A tubulação tem 20 metros, eu vou escolher o ponto 5 metros. Naquele ponto 5 metros, né, medindo a velocidade do fluido, todo o fluido que passa ali dentro está passando, por exemplo, a 20 metros por segundo. Naquele ponto, a velocidade dele não muda, a massa específica dele não muda. Se isso acontece, o nome do deslocamento, né, do escoamento que está acontecendo ali dentro, a gente chama de escoamento estacionário. O fluido ele forma linhas de escoamento e, teoricamente, nessas linhas, no escoamento estacionário, as partículas estão passando uma atrás da outra, tudo bonitinho, como se fosse uma filinha, né?
um atrás do outro, sem mexer na filinha do lado, nem de cima nem de baixo, cada um no seu quadradinho. E no movimento transiente, as propriedades do fluido podem variar e também a velocidade varia. Aqui as propriedades que podem variar pode ser também temperatura, pode ser pressão, outras coisas que o fluido normalmente tem, tá? Se for um fluido considerado ideal, ele não vai mudar a massa específica dele, continua a mesma. Pode mudar outras coisas. Esse é a classificação do fluido de acordo com o tempo. Agora, classificando o fluido que está em movimento, pelo fluxo dele, eu posso classificar de duas formas, né? E essa classificação é mais importante do que a anterior. O escoamento será laminar ou constante quando ele seguir uma trajetória suave, né? Sem cruzar a linha de outras partículas. A classificação, se fosse considerar o tempo, ele seria um escoamento estacionário. Laminar geralmente é estacionário, porque a linha é perfeita, bonitinha, né? Fluindo na boa. Esse tipo de movimento suave, né? Como se fossem lâminas, tem outros autores que classificam como lamelar, de lama, porque a lama também forma camadas, né? Esse movimento do líquido desta forma, suave, tranquilo, em forma de lâminas, ele vai ser preferencial. Por quê? Porque é previsível. É um movimento cujo modelo matemático de cálculo é mais fácil, é mais tranquilo, é mais previsível. Que exemplo que eu poderia dar aí da natureza desse tipo de escoamento? Nós temos aqui o nosso mar. Quando o mar está calmo, não tem vento, né? A água fica límpida, assim, limpinha, sem nenhum tremor, parece um piscinão o mar. Quando o mar está desse jeito, né? Calmo, tranquilo, o movimento das correntes marinhas está nesse tipo de escoamento que a gente chama de laminar. Escoamento de rio. Existem duas classes de rio, rio de planície e rio de cachoeira, de planalto. O rio de planície, também o escoamento dele é bem tranquilo, calmo, sossegado. Geralmente é tão tranquilo o rio que a maioria dos rios de planície são rios navegáveis. Aqui na região, onde tem, né, as nossas comunidades aqui mais antigas de pescadores, porque os rios eram bons, né, para navegação de canoa. As pessoas moravam aí no meio do mangue. Tem até hoje a Ilha de Ana, né, que tem uma colônia lá de pescadores. Perto da serra, o pessoal sai para pescar em toda a região, porque os rios permitem isso. Rio de planície é outro exemplo de escoamento laminar. E aí, né, indo para efluente gasoso ou fluido gasoso, quando o tempo está calmo, aquela calmaria, não tem vento, né? Quem dirige avião, né, chama céu de brigadeiro, céu azul, bonito, tempo bom. Geralmente esse tipo também de tempo, né, sem vento, sem movimentação brusca de massas de ar, é considerado aí um escoamento laminar, tá? Isso na natureza. E na indústria, geralmente isso acontece quando o movimento fluido em linha reta, né, em tubulação em linha reta com velocidade baixa. Nós vamos ver frente que a mudança de um regime para o outro, de laminar para turbulento, ela varia de acordo com a velocidade. Existe uma velocidade chamada crítica. A partir do valor, o líquido, né, a movimentação dele se torna turbulento. E tem até um cara que estudou isso aí, chamado Reynolds. Esse Reynolds, ele vai classificar os movimentos, né, os escoamentos dependendo do cálculo lá que você chegar, vai ser turbulento, acima de um número, abaixo de um número será laminar, e existe aí uma faixa de
transição. Nesse slide tem o número de Reynolds, mas eu não vou usar agora. Eu vou deixar ele para a gente usar mais à frente, tá? Por enquanto, gravem só isso. A diferença do tipo de escoamento laminar e turbulento. E tem alguma criancinha fazendo desenho no meu desenho. Vamos lá. Conceitos de volume. Conceitos básicos de vazão. Tem 3 tipos de vazão. Vazão, para início de conversa, é a quantidade de fluido que atravessa uma seção, né, uma seção da tubulação por unidade de tempo. Então, eu tenho uma tubulação. Eu vou marcar um ponto. Naquele ponto, eu marco o tempo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marquei 60 segundos. Nesse tempo, quanto que passou ali de líquido? Eu posso ter essa contagem em volume. Se for em volume, eu vou ter a vazão em volume pelo tempo. Então, por exemplo, nesses 60 segundos passou ali 5 litros. Aí a vazão é 5 litros por segundo. Tá? Essa é uma fórmula clássica de vazão, que é a vazão volumétrica. Essa é a mais utilizada por nós químicos. Um outro tipo de vazão é a vazão em massa. A massa mede, é a mesma coisa, eu escolho uma seção da tubulação, naquela seção vai passar uma quantidade de fluido. Se eu medir massa, digamos que em 60 segundos passou ali 10 quilos. Eu vou medir 10 quilos por segundo, por minuto, tá? Essa expressão em massa geralmente se usa para sólidos. Porém, em algumas situações eu também uso para líquidos. E existe a vazão em peso. A vazão em peso é a quantidade de peso que atravessa a seção, né? A gente aprendeu que o peso é massa vezes a gravidade. Multiplicando massa pela gravidade, eu vou ter o valor, né, que é conhecido como peso, que é medido em newtons. Digamos, exemplo anterior, passou ali 10 quilos em 60 segundos, ou 10 quilos em 1 minuto, por minuto. Se eu for calcular em peso, multiplica por 10, 10 vezes 10, eu estou tendo uma vazão de 100 newtons por minuto. Essa vazão em peso, a gente praticamente não utiliza na nossa área de química. É mais utilizado pelos físicos. E há uma relação existente entre todas essas vazões. A gente sabe que a densidade ela é calculada dividindo massa pelo volume. Se eu quiser saber a massa, eu passo a densidade multiplicando o volume. Substituindo isso aí na fórmula da vazão mássica, no lugar do M eu coloco a massa específica vezes o volume. Aqui a massa específica está com símbolo diferente do que eu usei nas outras aulas, tá? Ele está usando o símbolo Rho em grego e eu estava usando o símbolo Mi. Mas entenda que esse tipo um pezinho aí significa massa específica. Então, a vazão mássica é igual a massa específica vezes volume pelo tempo. Volume dividido pelo tempo é a vazão volumétrica. Aí eu posso, né, dizer que a vazão mássica é igual a massa específica vezes a vazão volumétrica. A vazão volumétrica ela pode ser substituída pela velocidade vezes a área. Por que eu calculo isso? Eu vou ter uma aula só para falar sobre isso. Geralmente a tubulação ela é circular, ela é cilíndrica. Esse sistema cilíndrico, eu passo por uma seção que é uma área, né? E o valor na extensão dela eu relaciono com a velocidade. Mais à frente eu vou trabalhar com vocês essa fórmula. Agora eu não vou utilizar. Eu vou fechar esse quadro e abrir para vocês a apostila. Na apostila existe uma relação que eu quero que vocês utilizem para responder a pergunta
do exercício. Então, aqui nós temos a relação entre as três vazões. Vazão mássica é que G, esse G é peso, tá? É igual ao peso pelo tempo. O peso é massa vezes gravidade dividido pelo tempo. Massa dividido pelo tempo é a vazão mássica. Então, a vazão em peso é igual à vazão mássica vezes a gravidade. Força da gravidade, que é 10. Por sua vez, a vazão mássica é massa dividido por tempo. A massa posso substituir pela densidade vezes o volume, dividido pelo tempo. Volume por tempo é a vazão volumétrica que a gente conhece já. Vazão volumétrica vezes a massa específica, eu consigo achar a vazão mássica. E a vazão em peso pode ser colocada como sendo a gravidade vezes a massa específica vezes a vazão volumétrica. Massa específica, eu tirei daqui de cima. Massa específica vezes vezes a vazão volumétrica. Então, no lugar do que M, eu coloco isso daqui. E ele termina relacionando com o peso específico. Esse gama aqui, esse símbolo tipo um Yzinho, significa peso específico. O peso específico vezes a vazão volumétrica é igual à vazão mássica. E aqui tem as equações dimensionais no sistema SI, MKS e CGS. Eu dificilmente vou trabalhar com massa, com vazão em peso. Então, essa primeira linha aqui, newtons por segundo, quilograma-força por segundo, dina por segundo, não precisem se preocupar com isso, porque eu não vou utilizar isso. A gente vai trabalhar muito com sistemas internacional para vazão mássica e vazão volumétrica. Vazão mássica no sistema internacional se mede em quilograma por segundo e a vazão volumétrica em metro cúbico por segundo. E no sistema CGS, também muito usado por nós, a vazão mássica grama por segundo, a vazão volumétrica centímetros cúbicos por segundo. Beleza, senhores alunos? Esses cálculos de vazão, eu resolvi separar, né, a nossa aula em dois momentos. O primeiro momento, que é a aula de hoje, só falando de teoria. A semana que vem eu vou trabalhar somente com cálculos, tá? E aí a gente vai alternando uma semana de teoria e outra semana de cálculos, para a gente não ficar muito pesado para os senhores. Beleza? E vamos para questionamentos. Vou fechar essa apostila e vou abrir agora o nosso roteiro de estudos. O nosso roteiro de estudos, ele começa, ou não é esse, espera aí, abriu errado. Um minutinho para achar o certo. Espera aí. Tela. Acho que é esse. Vamos compartilhar isso daqui mesmo. Pessoal, vamos lá. Primeira pergunta: o que é fluido ideal? Quem pode responder essa? Alô?
Fluido ideal, qual que é? O que é isso? Bem, não havendo respostas é porque vocês aprenderam tudo. Vamos para a segunda? Segunda questão. Por que os gases geralmente não são incompressíveis? Ou poderia perguntar por que os gases geralmente são compressíveis? Por quê? Por quê? Por quê? Você está me ouvindo? Bem, se ninguém Professor, responde, porque você sabe tudo. Oi, eu posso responder a um, do jeito que eu pode? fiz aqui? Pode. A dois eu não respondi não, que eu não entendi. A um eu coloquei que é um fluido incompreensível, porque não tem força interna de atrito ou viscosidade. Tá certo. Você usou o termo incompressível na sua resposta. Você não sabe o que é? Não. Eu peguei pela apostila aqui que está respondendo. Ah, sim. A primeira sua tá certa. Agora, a segunda... Professor, Oi. ai, desculpa interromper. Sim, Pode falar? claro. Eu expliquei que a viscosidade é nula e eu expliquei. A viscosidade é nula? Muito bem. Só acrescenta na sua resposta que o fluido ideal não tem resistência ao movimento. Ah, tá bom, obrigada. Tá bom? Então, na segunda questão, né, por que os gases geralmente não são incompressíveis? Alguém tentou fazer? Você fez, Samara? Não, ninguém? Então, é o seguinte, pessoal. Eu coloquei assim, professor. Diga. Porque gases que apresentam uma forma variável. Porque são gases que apresentam forma variável. Tá, a sua resposta não está completamente errada. Mas o que é variável no gás? Sua forma? O gás não tem somente forma variável, ele tem volume variável também. Então, assim, eles não são incompressíveis justamente por causa do volume. Um fluido que diminui de volume quando recebe uma pressão externa, ele não é incompressível, ele é compressível. E esse é o caso dos gases. Na verdade, você pode completar na sua resposta, Samara. Obrigada, Os professor. gases têm forma variável, mas principalmente o volume variável. E o que significa isso? O volume do gás é reduzido ao ser submetido a uma força externa. Tá? Obrigada, professor. Essas respostas que eu estou falando estão no slide que eu acabei de passar. Eu vou botar ele para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Junto com a gravação da aula. 3. Explique o que é escoamento estacionário. Quem pegou esse? Esse eu não fiz ainda. Não. Então, talvez, como vocês não têm o slide, não estou conseguindo falar por causa disso. Mas o escoamento estacionário é aquele tipo de escoamento que a propriedade do fluido não muda em determinada seção, né? Nem as propriedades e nem a velocidade. Eu pego um ponto, naquele ponto a velocidade está sendo 20 metros por segundo. Não vai mudar, vai ser sempre 20 metros por segundo. Quando acontece isso, eu falo que o escoamento, ele está sendo estacionário. Existem linhas de escoamento, as partículas passam uma atrás da outra, bonitinho, organizadinho, certinho. Tá? Quarta questão. Qual a razão do escoamento ser instável no início? Quando eu ligo, por exemplo, já tiveram a experiência de ligar uma mangueira? Você conecta a mangueira lá na torneira, quando você liga, né, a água,
se você não segurar a mangueira, ela sai balançando como se fosse uma cobra. Já viram acontecer isso? Já. Então, e por que isso acontece? Porque o fluido, ele tem a capacidade de ocupar todos os espaços vazios. Então, quando você liga a água, ela vai enchendo, né, uma parte da mangueira, enquanto a outra parte ainda está com ar. E isso provoca uma tensão, uma diferença de força. E se não tiver alguém para segurar, o negócio vai ficar complicado, tá? Então, a resposta dessa 4 aí, a razão do escoamento ser instável no início se deve à própria característica do fluido de ocupar todos os espaços disponíveis assim que ele encontra esse espaço, tá? Quinta questão. Comente e exemplifique o escoamento laminar e o escoamento turbulento. Então, o escoamento laminar, né, como eu já tinha falado para vocês, eu até respondi as minhas questões aqui, para facilitar, né? O escoamento laminar ocorre quando cada partícula de fluido segue uma trajetória suave, sem cruzar com as outras partículas. Então, cada partícula tem uma trajetória, né, um caminho. Nesse movimento laminar, né, as partículas elas não batem uma com as outras, elas vão na linha que elas têm para seguir. Elas têm um caminho, elas seguem aquele caminho, não mudam de caminho. Esse caminho é chamado linha de escoamento. No laminar, o escoamento é dividido por camadas, né, por lâminas. Por isso o nome laminar. Aí as partículas elas seguem o mesmo caminho, tudo bonitinho. Por isso esse tipo de escoamento ele é previsível e se pudesse, a indústria trabalharia somente com esse tipo de escoamento, porque ele é muito fácil de trabalhar. Só que, na prática, só acontece em tubulações retas com velocidade muito baixa. Nem sempre é possível trabalhar assim. E exemplos na natureza, nós temos o mar calmo, céu de brigadeiro, rio de planície, tudo como exemplo de escoamento laminar. E o escoamento turbulento é aquele que é irregular, caracterizado por pequenos redemoinhos, é imprevisível, é difícil trabalhar com ele. Exemplo, na natureza é ressaca do mar, tempestade, rio de planalto, cachoeira e assim sucessivamente. Sexta questão. O que é vazão e de que forma ela pode ser expressa? Então, a vazão ela é o movimento do fluido por uma unidade de tempo. Esse movimento do fluido, né, numa seção da tubulação, por unidade de tempo, pode ser medido em volume, pode ser medido em massa e pode ser medida em peso. Se for em volume, pode expressar em metro cúbico, no sistema internacional é metro cúbico por segundo. Se for em massa, é quilograma por segundo. E se for em peso, é newton por segundo. E a sétima e última questão aqui, relacione as vazões volumétricas com as vazões mássicas e peso. Eu fiz aqui, pessoal, uma exemplificação com os símbolos que nós estamos usando, tá? Então, aqui nós temos... E vamos de print. Oi? Nós temos aí a vazão em peso, né, que é o peso dividido pelo tempo. O peso é massa vezes gravidade, substituindo. Fica gravidade vezes massa pelo tempo, massa dividido por tempo é vazão mássica. E aí, eu tenho lá no final a gravidade vezes a vazão mássica. Isso nos dão como resposta a vazão em peso. A vazão em peso. Na segunda linha aí, vazão mássica é igual a massa pelo tempo. Massa pelo tempo eu posso substituir pela densidade vezes o volume.
Substituindo, fica volume dividido pelo tempo, que é a minha vazão volumétrica. Se eu multiplicar a massa específica pela vazão volumétrica, eu vou ter como resposta a vazão mássica. E, por último, eu tenho uma relação de todas, né? A vazão em peso pode ser igual a gravidade vezes a massa específica vezes a vazão volumétrica. É essa relação que existe entre elas. Beleza? Perguntas? Pessoal, se não tem perguntas, aparece o rostinho aí para tirar foto, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Por favor, hora da foto. Ai, meu Deus do céu. Cadê o rostinho de vocês? X. Vamos lá, povo. Cadê a Simone, Kevin, Milena, Shirley, Samara, Tamires, Matheus, Débora? Vamos lá. 1, 2 e... Olha a foto. X. De novo. X. Muito bem. Pessoal, tudo tranquilo? Ninguém tem perguntas, não? Professor, ficou muito claro. Foto, travou aqui, nem vi. Oi.